Cordiais saudações a todos. O meu nome é José Igreja Matos, sou juiz no Tribunal da Relação do Porto e estou aqui fundamentalmente como presidente da Associação Europeia de Juízes. Queria agradecer o convite que me foi formulado pelo PACED. É para mim um gosto enorme estar convosco, junto dos países da lusofonia, sempre um momento particular para mim, enquanto também eu, membro dessa diáspora. O projeto de apoio à consolidação do Estado de Direito adquire hoje, digamos, uma atualidade reforçada. Como sabem, vivemos tempos difíceis do ponto de vista do Estado de Direito. Um estudo recente de uma organização internacional demonstrava que pela primeira vez desde 2001 existe uma maioria de países que não estão conformes com as regras da democracia, 92 países, 54% da população mundial. E esta situação de alguma crise do Estado de Direito, uma crise que de facto existe, foi agravada com a pandemia. As regras de confinamento, as tentações de controlo potenciadas pelas novas tecnologias levaram a que esta situação se agravasse. Por isso é tão importante projetos como este, são tão importantes projetos como este, e é tão necessário, de facto, reforçar, consolidar o Estado de Direito. Naturalmente que na Europa o exemplo mais terrível é o da Hungria, em que a lei de emergência não tinha aquilo a que se chama uma sunset clause, ou seja, não existe um limite temporal em relação ao qual o governo húngaro, no caso, poderá livremente, discricionariamente governar por decreto. Não se compreende, por exemplo, porque é que 4 países europeus suspenderam a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, no caso a Moldávia, a Arménia, a Letónia e a Roménia. Porque é que na Albânia, por exemplo, para dar outro exemplo, existem patrulhas com tanques e metralhadoras nas ruas, ou no Montenegro, relativamente à proteção de dados, é publicado online uma lista com o nome e as moradas das pessoas eventualmente infectadas ou que estão em quarentena. Todos estes sinais, estes indícios de situações contrárias ao Estado de Direito levam-nos todos, em particular os juízes, a estarmos preocupados. Eu tive a oportunidade de publicar um artigo para o qual remeto, Ser Juiz em Tempos de Pandemia, que pode ser consultado na revista Julgar, mais concretamente em julgar.pt. Uma questão muito concreta tem a ver com os casos urgentes. Como sabem, hoje os tribunais estão condicionados, não podem trabalhar como trabalhavam antes do confinamento e antes da pandemia, e é muito importante que pelo menos os casos urgentes, esses sejam efetivamente tramitados. Existe uma publicação no site do PACED que alude a uma lista da Comissão Internacional de Juristas sobre o que devem ser considerados casos urgentes. Desde logo, aqueles que colidem com os direitos humanos e com direitos constitucionais. Estes casos devem sempre ser tratados quando está em causa a lesão de qualquer direito constitucional ou dos direitos humanos. Em segundo lugar, aqueles casos que colidem diretamente com pessoas mais desprotegidas ou desfavorecidas e, aqui, naturalmente, as questões de género, o caso muito concreto da violência doméstica ou da agressão contra mulheres, mas também a situação particularmente difícil dos idosos, naturalmente das crianças e também das pessoas com deficiência. Um terceiro grupo que eu gostava aqui de realçar tem a ver com aquelas situações em que está em causa a liberdade das pessoas. Este é de facto um núcleo essencial e estes processos devem ser tratados com urgência, deve o Tribunal manter-se atento a eles. Agora, com digamos, o agravamento que resulta da circunstância de os estabelecimentos prisionais serem locais fechados, em que a propagação do Covid-19 é potencialmente mais forte. Isto levou, inclusive, e corretamente, do modo correto e adequado, vários países a detectarem essa situação e optarem por medidas de libertação dos presos.
Basicamente, eram estas as mensagens que vos queria transmitir. No site iag-im.org existe muita informação sobre esta matéria, poderão lá consultar. Também aqui no site do PACED. Para os países africanos mais próximos da francofonia, eu salientava uma publicação da Associação des Autres Juridictions de Cassation, que engloba 21 países, incluindo o Tribunal Africano dos Direitos do Homem, em que se faz também uma análise de quais as medidas que foram adotadas nesses 21 países, tão próximos da realidade dos países portugueses em África, como, por exemplo, países como Marrocos, Tunísia, Senegal, Niger, países de língua francesa. Uma saudação muito amiga, votos de boa saúde para todos e vamos continuar seguramente juntos. Muito obrigado.